Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Tiago Mazo e com muita alegria estou passando aqui para darmos início às nossas lições bíblicas deste terceiro trimestre da classe adultos da nossa CPAD, lição que tem como título A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nós temos como comentarista nesse trimestre querido pastor Wagner Gabi, é o líder da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, conferencista, advogado e escritor também de várias obras já publicadas pela nossa CPAD. E como nós passaremos aqui, permitindo Deus, pelo menos 13 lições, eu quero convidar você desde já a se inscrever aqui no canal, ativar o sino. Se esse material for interessante a você, interaja conosco, curta, compartilhe com alguém, deixe seu comentário, pois eu tenho certeza que será de grande importância. Para hoje, nós temos como base a lição de número 1, que tem como texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, o versículo de número 2. É interessante nós observarmos aqui que até o capítulo de número 12 do livro de Atos, Jerusalém era o centro da mensagem do Evangelho. Os judeus eram o principal alvo e Pedro era, por sua vez, o principal personagem. Mas a partir do capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma mudança radical, vamos assim dizer, porque a partir do capítulo 13, Antioquia agora se torna o centro missionário, Paulo vai se tornar o personagem principal e os gentios passam a ser o alvo principal também da mensagem. Ou seja, Atos capítulo 13 muda todas as coisas. Muda a história da igreja e muda também, ou consequentemente, a nossa história. E por que a nossa história? Porque nós somos gentios. O evangelho agora vai ao encontro de forma oficial aos gentios. A nossa verdade prática diz: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. E aqui nós temos uma ênfase quanto ao resultado que se tem quando uma igreja dá ouvidos ao Espírito Santo. Claro que nós ainda vamos pensar nesta ação, no trabalhar do Espírito Santo, tanto na igreja, bem como na obra missionária ao decorrer da lição, mas é importante nós pensarmos sobre isso. A responsabilidade de se dar ouvidos ao Espírito, ela não está ou não é recobrada apenas da liderança da igreja, mas da igreja de um modo geral. A igreja tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Não apenas ouvir, e a ideia do ouvir aqui não é apenas alguém que escuta, mas é de alguém que obedece, que pratica aquilo que está ouvindo da parte do Senhor. E para então darmos sequência, pensemos então no tópico de número 1, que diz o nascimento da missão gentílica. E aí nós temos aqui alguns pontos que são interessantes a observarmos, porque Antioquia é o centro escolhido por Deus aqui para a propagação do Evangelho. Então pensemos, a cidade de Antioquia, conforme descrita aí, é a terceira maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria. Roma, que por sua vez era a capital do Império Romano, era o centro do poder político, militar e administrativo. Dali partiam as decisões que governavam todo o império, sendo também uma cidade cosmopolita, com povos de todas as regiões. A Alexandria era o principal centro intelectual do mundo antigo. Possuía uma famosa biblioteca, que era a famosa Biblioteca de Alexandria, sendo assim essa cidade então uma referência na filosofia, na ciência e também na cultura grega. E também abrigava uma comunidade grande ali judaica e um intenso comércio marítimo. Já Antioquia, por sua vez, é um grande centro comercial, ou era um grande centro comercial, por causa do seu porto de Seleucia. É uma cidade multicultural, religiosa, com judeus e gentios convivendo. Conforme o auxílio bibliográfico aqui fornecido pelo pastor Wagner Gabi, a população diversificada de Antioquia contribuiu para uma grande diversidade de religiões ligadas a esta cidade. E foi para Antioquia que muitos cristãos de Jerusalém fugiram durante a perseguição inicial da igreja, na ocasião da diáspora. E é exatamente aqui em Antioquia
que os discípulos de Jesus serão chamados pela primeira vez de cristãos. O que nos chama a atenção em todo este cenário, em toda esta situação, na localização geográfica desta cidade, é Deus escolher Antioquia como a sua base missionária. E a gente observa como Deus vai escolher aqui uma das maiores e mais influentes cidades do mundo da época para fazer dela a sua base de missões. Roma, então, representava o poder político, Alexandria representava o conhecimento, né, enquanto Antioquia se torna agora o centro da expansão do evangelho. Deus colocou a sua igreja em um lugar estratégico para que a mensagem de Cristo alcançasse todas as nações. Isso é de uma grande motivação para nós em pensarmos, porque Deus ele usa igrejas comprometidas, isso independente do lugar onde elas estiverem. Se observarmos ao longo das cartas pastorais ou as cartas que foram escritas às igrejas da Bíblia Sagrada, nós veremos que Deus sempre colocou igrejas, Deus sempre levou os seus apóstolos, os seus servos, os seus missionários a fundarem igrejas em cidades as quais tinham as suas marcas de idolatria, de paganismo, dos seus aspectos mais perdidos na vida, mas o Senhor usou as igrejas que foram comprometidas, independente do lugar em que elas estavam. No subtópico de número 2, o texto nos informa que haviam na igreja em Antioquia profetas e doutores. Mas não só haviam profetas e doutores, mas a Bíblia nos informa que eles serviam ao Senhor. O que me chama a atenção aqui é que a igreja de Antioquia ela tinha uma liderança plural. Né? Nós temos esta menção de profetas, que segundo o nosso comentarista nos informa, né, eram aqueles que exortavam mediante a inspiração direta, e os mestres que instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Existe aqui uma conexão muito grande, porque ambos trabalham juntos, servem juntos. E não somente isso, mas esse servir, durante o serviço que eles prestavam ao Senhor, o texto nos informa que isso era marcado por orações, por jejum, de uma vida de adoração a Deus. Então, esses mestres, esses profetas que serviam na comunidade de Antioquia, eram homens que estavam de fato servindo a Deus. Nós não temos aqui uma reunião marcada por eles para se levantar ministérios. Não, a proposta aqui é servir a igreja em Antioquia, adorarem ao Senhor, jejuarem, consagrarem as suas vidas a Deus. E é exatamente neste cenário, nestas circunstâncias e situações, que o Espírito Santo vai falar com a igreja. Olha que coisa linda. Enquanto eles jejuam, enquanto eles oram, enquanto eles servem, enquanto eles adoram a Deus, o Espírito Santo fala. Não foi uma agenda humana, não foi um planejamento do homem, foi uma consequência da forma em que eles estavam diante de Deus. A direção de Deus ela é percebida por uma igreja que cultiva a comunhão com Ele. Então nós não podemos pensar em uma igreja que não se desenvolve a partir de uma comunhão com Deus. A igreja ela precisa desenvolver os princípios, os requisitos necessários para que possa ouvir a voz de Deus. E o que o Senhor fala? O Senhor ordena então por meio do Espírito que fosse separado Paulo e Barnabé para uma obra. O que me chama a atenção é de onde vem esta chamada para a obra missionária. Paulo e Barnabé não se oferecem para ir, nem tampouco é a igreja aqui que os escolhe. Nesta ocasião, é o Espírito quem fala. Apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Foi o Senhor quem chamou eles. E qual é a característica destes homens que o Senhor chama? O Senhor está chamando homens que já estavam fazendo alguma coisa. Não são homens desocupados, não são homens que estão sem nada para fazer e que agora vão exercer em algum tipo de ministério, de alguém que estava ocioso e a igreja disse: olha, vamos colocar eles para fazer alguma coisa, afinal eles não estão fazendo nada. Não, são homens que já estavam servindo. Isso aqui é importante para nós pensarmos, porque nós precisamos estar atentos a isso. A quem muitas das vezes nós temos colocado para servir, a quem muitas das vezes estão nas nossas pautas para serem enviados. Nós não podemos enviar de qualquer forma. O Espírito é aquele que ainda procura pessoas que estejam de fato engajadas, servindo
ainda antes de serem enviadas. E aí, quando o Espírito fala a igreja confirma esse chamado. Por quê? A igreja exerce esse papel também de reconhecer aqueles que são chamados por Deus. Eu sempre digo, aqui na igreja em que estou pastor, as pessoas às quais nós lideramos, orientamos, que o primeiro ambiente que vai reconhecer o chamado de Deus na nossa vida é a nossa comunidade local, é a igreja em que nós servimos. Não espere ser reconhecido por igreja A, por igreja B, por ministério A, por ministério B, sem antes a sua igreja local reconhecer o chamado de Deus. Por que a igreja local reconhece o chamado de Deus na nossa vida? Porque a igreja deve estar alinhada à voz do Espírito. Se o Espírito está nos chamando para uma obra, a igreja precisa reconhecer. Eu me lembro quando nós fomos chamados para a primeira congregação que nós assumimos, em um campo missionário, aqui perto mesmo onde nós residimos atualmente. E eu me lembro que nós já servíamos no ministério, e quando nós tivemos esse convite para atendermos a esse projeto missionário, nós fomos falar com o nosso pastor, e na ocasião em que falamos com ele, e aí ele passou isso à parte dos obreiros, todos os irmãos compreenderam, porque a igreja local, ela testificava aquilo que já vinha acontecendo em nossa vida. Então, quem está de fato vivendo uma vida de alinhamento com Deus, de propósito com Deus, quando o Espírito chama, quando o Espírito fala, a igreja reconhece. A igreja confirma o chamado. E não só reconheceu, mas o texto nos informa que a igreja respondeu a isso com jejum, com oração e com a imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando esses homens. Olha que é importante nós pensarmos que o jejum que a igreja fez aqui não é um jejum como muitas das vezes nós vemos hoje, que as pessoas fazem o jejum como uma forma de chamar a atenção de Deus, uma forma de se manifestar diante de Deus. Não, não, o jejum aqui é um sinal de humilhação, de reconhecimento, de consagração. Então a igreja jejua, a igreja ora e a igreja impõe as mãos. E olha o que o pastor Wagner coloca aqui, a igreja enviou os seus melhores obreiros, né? Não, como já dissemos aqui há pouco, não foi o de pior que ela tinha. Não, a obra de Deus sempre vai merecer o melhor. Então, que possamos ter esta consciência, né? A missão dos gentios aqui, ela é assumida de forma oficial pela igreja. Então, a igreja envia o missionário, a igreja se ocupa em enviar o que tem de melhor. Então, gravemos isso. Quem chama é Deus, o Espírito Santo é quem chama, mas quem envia é a igreja. No tópico de número 2, o Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1 aí diz-nos o Espírito conduz a missão. A missão não nasce da criatividade humana. A missão não é fruto de nossos projetos pessoais, de nossos sonhos unicamente. Não, não. A missão, ela nasce a partir da vontade do Espírito Santo. Quem conduz essa obra missionária, quem conduz a obra é o Espírito Santo. E em Atos nós vemos o Espírito Santo fazendo várias coisas. Nós vemos o Espírito Santo chamando, nós vemos o Espírito Santo capacitando, nós vemos o Espírito Santo dirigindo, nós vemos o Espírito Santo guiando, nós vemos o Espírito Santo fortalecendo, nós vemos o Espírito Santo impedindo. Impedindo, professor? Pois é, exatamente. Quem não se lembra quando Paulo está desejoso de ir à Ásia, e aí o texto nos informa que o Espírito impediu de ir para lá. Isso pode parecer um pouco complexo, né, ou contraditório, afinal nós estamos falando de uma boa obra, e como que o Espírito impede alguém de cumprir o ministério? Como que o Espírito impede alguém de ir à evangelização? Porque para todas as coisas, todas as obras, deve-se estar debaixo da orientação do Espírito, debaixo da condução do Espírito. E é por isso que muitos chegam a dizer que talvez um outro nome para o livro de Atos dos Apóstolos seja Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito agindo desde o primeiro capítulo, quando ele é mencionado, até o último capítulo, movendo a igreja, conduzindo a igreja, trabalhando a igreja. No subtópico de número 2, nós temos o poder do Espírito na evangelização dos gentios. E aqui nós temos basicamente uma ênfase quanto ao capítulo 1 e o versículo 8 de Atos, que disse: mas recebereis virtude ou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é importante nós pensarmos porque sem o Espírito Santo não há poder.
Sem o Espírito Santo não há ousadia. Sem o Espírito Santo não há expansão da igreja. O propósito pelo qual Cristo proporcionou-nos o Espírito Santo, enviou-nos o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, foi exatamente para esta capacitação para o cumprimento do ministério. Nós, como pentecostais e bons pentecostais que somos, nós amamos tudo aquilo que o Espírito Santo pode proporcionar-nos, gerar em nós. Mas algumas pessoas pensam ou se excluem desta responsabilidade de cumprirem a missão. Logo, sermos cheios do Espírito, recebermos o poder de Deus, não é apenas para falarmos em línguas estranhas. E é bom, eu gosto também. Mas é importante nós entendermos que o propósito do revestimento de poder, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, é de cumprirmos com uma missão, sermos testemunhas. E a palavra para testemunhas ali, que remete à ideia de mártir, é alguém que está disposto a testificar, inclusive correndo o risco de perder a própria vida. E é o que esses homens vão fazer, né? Mas eles recebem esse poder. Eles são capacitados. Veja quem é Pedro, por exemplo, antes do batismo com o Espírito Santo. Veja quem é Pedro, por exemplo, antes de ser revestido. Era aquele homem que oscilava na sua fé. Mas a partir do capítulo 2, ou ainda no capítulo 2, nós temos um Pedro que, enquanto do lado de fora alguém está questionando e pensando tantas coisas ou possibilidades quanto aquilo que eles estão vivendo, a Bíblia nos informa que Pedro levanta cheio de autoridade, de ousadia e apregou a sua mensagem. Na primeira mensagem do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho. E o que é isso? É o Espírito Santo capacitando. E é o mesmo que acontece aqui na ou através da igreja em Antioquia. O Espírito capacitou os discípulos para testemunhar Cristo. Não há como a igreja cumprir a sua missão sem o poder e a direção do Espírito Santo. Nós vivemos em dias que, infelizmente, muitas coisas estão tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Tem igrejas que sequer falam sobre o Espírito Santo, tem igrejas que sequer pensam sobre o Espírito Santo, que sequer dão importância a ele, dão importância à música, ao repertório, dão importância, às vezes, a uma linha teológica, quando, na verdade, nós precisamos dar a devida importância ao Espírito Santo e buscarmos o poder do Espírito Santo para a evangelização. E o que é que nós temos aí? Eles então estão sendo revestidos. E quando são revestidos, capacitados pelo poder do Espírito, eles saem proclamando e anunciando as verdades do reino de Deus. No subtópico 3, nós temos as evidências da ação missionária do Espírito. Nós temos aqui as primeiras viagens missionárias, né, que mostram a clara intervenção do Espírito, mesmo em meio a uma série de situações. Né? Nós temos aqui salvação de almas, portas se abrem, vidas são transformadas, igrejas são plantadas, e aí a gente poderia parar aqui, né, que é a parte boa, dizer que maravilha. Todavia, pastor Wagner não escondeu isso de nós, né, existem oposições, existem dificuldades. Na lição de número 2, nós ainda falaremos aí sobre Elimas, o mágico, mas ele se faz uma oposição, né? Nós temos a conversão de Sérgio Paulo, nós temos milagres, temos plantações de igreja, temos o fortalecimento dos discípulos, mas também temos uma série de dificuldades. Oposições se levantam, inimigos da fé se levantam, situações se levantam para tentar parar o crescimento da igreja, né? Isso quer dizer o quê? Que onde Deus trabalha, também haverá oposição. Mas mesmo que haja oposição, haverá também vitória, porque o Espírito Santo é aquele que conduz e abençoa sua igreja e aqueles que estão servindo em sua obra. No tópico de número 3, a igreja como agência missionária. Subtópico 1, a igreja que ouve a voz de Deus. Quais são então os critérios aí ou características da igreja que é uma agência missionária? Então nós temos algumas características a saber da igreja de Antioquia. Era uma igreja que jejuava, uma igreja que orava, uma igreja que estudava a palavra, uma igreja que testemunhava a Cristo. Pastor Wagner Gabi faz questão de enfatizar que a obra missionária não é programação, mas é uma identidade. A igreja possui uma identidade. A obra missionária possui uma identidade. O Espírito é aquele que fala à igreja.
que se coloca diante dele. Então, o Espírito só pode falar com uma igreja que se dispõe a ouvir a sua voz. O Espírito só pode falar com um crente, com um homem, com uma mulher, com um líder, com um obreiro que busca ouvir a voz de Deus. Observe, quando nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, nós aprendemos que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele se comunica. Agora, como ele irá se comunicar com quem não busca comunicação com ele? Com uma igreja que não busca comunicação com ele, com um ministério que não busca comunicação com ele. Como eles faziam isso? Eles faziam por meio destes princípios: oração, jejum, meditação da palavra, se tornando cada vez mais testemunhas de Cristo. Então, o pastor Wagner Gabi nos informa que o Espírito fala à igreja que se coloca diante dele com reverência e compromisso. E a pergunta é: como nós temos nos portado diante do Espírito Santo? No subtópico de número 2, nós temos uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. Então, observemos aqui. A igreja, ela envia e sustenta os seus missionários. Aí, se a gente fosse perguntar das prioridades de uma igreja, né? A prioridade da igreja não é apenas investir em estrutura, não é apenas investirmos, e é bom termos um bom som, termos boas cadeiras, termos bom ar-condicionado, termos uma boa estrutura, termos boas dependências, mas nós também precisamos ter como prioridade em nossas igrejas as pessoas e a expansão do reino de Deus. Nós não podemos gastar as nossas energias e todos os nossos recursos apenas com aquilo que é material. A igreja precisa enviar e sustentar aqueles que vão para o campo missionário. Olha o que o pastor Wagner diz aí, que a igreja participa ativamente do envio. Então, cada igreja local é chamada a se tornar uma base de operação para o evangelho, né? Para que o evangelho, por meio disso, alcance novos povos e nova cultura. Então, a igreja em Antioquia enviou os seus obreiros, enviou o melhor que tinha e também está disposta também a sustentá-los, a mantê-los enquanto estão no campo. Nosso subtópico de número 3, né, já partindo aqui para o final, é uma aula introdutória, então a partir da próxima nós vamos pensando de forma mais ampla, mas o subtópico de número 3, nós temos uma igreja que cumpre a grande comissão. A igreja ela deve participar ativamente da missão. Como que essa igreja participa? Né? A igreja participa orando, a igreja participa contribuindo, a igreja participa evangelizando, discipulando, a igreja participa estando disponível para ser enviada. Né? Por quê? Porque é importante nós estarmos atentos a isso. O texto que o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 10, ele mesmo fala, né, que é como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. É tempo de mais do que orarmos também estarmos dispostos, porque às vezes você está orando para Deus enviar missionários, quando na verdade Deus também está chamando você, né? Às vezes nós estamos clamando, dizendo: Senhor, envie pessoas, desperte pessoas, a obra e tal. E às vezes o Senhor está dizendo: é você que eu quero enviar. E às vezes nós estamos negligenciando. Então, o Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe a nós, cabe à Igreja de Cristo Jesus atender o chamado com prontidão, com oração, recursos e disposição para irmos. Amém, queridos? Nós concluímos aqui esta primeira aula com uma conscientização. Deus continua chamando pessoas para a sua obra. O Espírito Santo continua dirigindo a missão e a igreja continua sendo responsável por enviar, sustentar e anunciar o Evangelho. Se esse material foi bom para você, deixe aqui o seu comentário, participe conosco, envie para alguém e eu te aguardo dentro dos próximos dias para a nossa lição de número 2 e eu tenho certeza que cada dia nós aprenderemos um pouco mais da palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.